Gente, eu fiz uma constelação agora há pouco e eu queria muito compartilhar com vocês a história, né? O que aconteceu nessa constelação? Olha só, a cliente veio constelar porque ela não estava conseguindo ter autoridade com os filhos. Ela dizia assim, ó: Ana, parece que eles não me veem como mãe, eles não me enxergam como mãe, sabe? Eu falo e eles não estão nem aí, não respeitam, não fazem nada. E olha só, os filhos eram pequenos, então tinha uma de 8, um de 3 anos, mas eles, é como se eles dominassem a casa, dominassem a mãe, são pequenos, né? Então ela veio assim, ó, com o coração muito apertado, dizendo: eu sei que eu tô errando em alguma coisa, mas eu não consigo olhar, não consigo ver. Agora vamos dar uma analisada quando ela disse isso. Eu falei, bom, se a gente tem problema aqui na frente, se eu não tô conseguindo lidar com esse que é pequeno, é porque tem alguma coisa aqui atrás, eu digo, né? Olha sempre para trás e veja como é a minha relação com os meus pais. E de fato a relação dela com a mãe era muito boa, a relação com o pai era boa, mas ela sentia muita falta dele, porque ele foi caminhoneiro, 30 anos na vida, então ela sentia essa falta do pai, né? Automaticamente a mãe colocou então o filho no lugar do pai, porque frequentemente acontece. Então assim, ó, ela é filha única, né? Tem os pais, o pai tá sempre fora trabalhando, fica a mãe e a mãe e a filha, daqui a pouco tá a mãe e a filha assim. E o pai em segundo plano, olha isso, primeiro ela toma esse lugar do pai e depois, afetivamente, ela cria um vínculo, uma relação com a mãe. Então, frequentemente, o filho, o homem, tem uma relação com a mãe e a gente diz, ele está casado com a mamãe. Mas olha que interessante, essa filha mulher está casada com a mãe. E aí, o que acontece? Ela não sai desse núcleo que é os pais dela. Como assim sai, Ana? Porque assim, o Bert explica, né? Toda vez que a gente casa, a gente forma um novo sistema. E esse sistema sou eu, meu marido, agora meus filhos. Eles terão prioridades agora perante o sistema de origem, que é o sistema antigo dos meus pais. E os pais continuam juntos, porque eles vieram antes, entende? Agora, às vezes, né, frequentemente, olha se isso não acontece com você, né? A gente casa e aí, ou a gente leva os pais para dentro da casa, que foi o caso dela, ou a gente traz o marido para dentro da casa dos meus pais, entende? E esse vínculo não se rompe. E não é um vínculo afetivo, não é um vínculo amoroso com os pais, é um vínculo de agora eu tenho um sistema, agora eu sou responsável por um sistema. Então, se eu sou responsável por esse sistema, agora eu me coloco num lugar de mulher, que é a esposa aqui, e num lugar de mãe. Então, nessa constelação a gente viu o quanto ela ainda estava numa posição infantil, bem infantil, e as crianças não entendem essa posição, é como se elas ficassem perdidas. Olha só, os pais ainda vão na casa dela, ainda limpam a casa, ainda cuidam da criança dela, ainda faz comida, ainda faz tudo para ela como se ela fosse uma criancinha. Ela divide o carro com o pai e não divide o carro com o marido. O marido tem um carro e ela tem um carro com o pai. Então você vê que ela tá tão ligada, ela tá tão presa a essa relação dos pais que ela não consegue se entregar nem ao marido, ou seja, a relação dele está indo de mal a pior, e nem às crianças, porque ela se coloca também como uma criança. E aí ela não consegue impor limite às crianças, as crianças brigam entre si. Por quê? Porque não tem um líder, não tem alguém que bote ordem na casa, sabe? Ó, tipo, aqui na casa eu coloco a ordem, vocês respeitam. Não. Então vira aquela desarmonia, aquela bagunça no lar que a gente tem vontade de sair correndo trabalhar. Não vê a hora de querer trabalhar, né? É o que acontece. Mas então, agora, voltando aqui. Então, ela tem que sair dessa posição infantil aqui com os pais, crescer. Agora, como que a gente consegue crescer com os pais que dão de tudo? Primeiro, olha o que você está fazendo com seus filhos, porque você também está fazendo isso. Você está abafando o crescimento dos seus filhos quando você não dá responsabilidade, quando você não impõe limites. O que gera para essas crianças futuramente?
Crianças que não respeitam os lugares, por exemplo, trabalho, igreja, escola, eles sempre se colocam num nível igual o do professor, igual o do pastor, igual o do padre, enfim. Chega num trabalho, ele é igual o chefe e ele não é, ele tem que entender essas ordens. Ou ele se torna um excelente empreendedor e ele vai construir a sua empresa, maravilha, ou não. Ou ele fica perdido, sem trabalho e nada, nem ninguém é bom o suficiente para ele. E aí essas crianças ficam o quê? Na casa dos pais. Pode ser que você tenha filhos ainda na sua casa com 30, 40 anos sem conseguir trabalho nenhum. Por quê? Porque não sabe obedecer uma hierarquia. Aliás, não obedece essa hierarquia, né? Primeira coisa, saia desse lugar infantil. Você precisa crescer, né? Precisa abandonar. Eu não preciso mais dos meus pais, porque olha o que ela me dizia, né? Mas eu ainda preciso da minha mãe, eu ainda preciso do meu pai, porque a minha mãe faz isso, meu pai faz aquilo pra mim, a minha mãe cuida das crianças, minha mãe que lava roupa, minha mãe que não sei o quê, meu pai não sei o quê. Então, assim, ó, se você não se colocar, percebe? Numa responsabilidade que você tem que ter, que é uma responsabilidade adulta, né? Você não vai crescer ainda, você depende dos pais. E é como se você dissesse, eu ainda preciso de vocês. Gente, quando a gente cresce, os pais já deram tudo, eles não dão mais nada, entende? Agora seria a hora, né? Porque os pais vão ficando mais velhos, da gente poder ajudar eles, olha só, né? E não ajudar invertendo a hierarquia, mas ajudar num certo nível para que eles possam descansar. Tudo isso é regado com muito amor, tá? O filho inverte a hierarquia por amor, o filho continua pequeno por amor, porque esses pais também têm uma dependência dos filhos, mas por que eu gosto de colocar aqui, explicar para vocês? Porque quando a gente traz isso para o consciente, quando a gente entende a dinâmica que está acontecendo comigo, a gente consegue mudar, a gente consegue clarear e fazer diferente. E não é se sentir culpada, tá? Ai, eu sou uma bosta mesmo. Ai, eu não deveria ter... Não, para com isso, sai dessa posição de vítima, tá? Pare de se culpar. E você tem um resultado hoje, que é o resultado que os filhos não te obedecem, porque você está agindo de uma forma. Comece a agir de outra forma e você terá um resultado diferente, certo? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Até mais.